Então, a pergunta é, para onde que nós estamos indo com a nossa pecuária? Não só 2023, mas para esses próximos anos. Difícil, como eu falei, é difícil ter uma bola de cristal que a gente consiga atingir todos os objetivos, entender o que realmente vai acontecer por esse próximo ano e para os próximos 5 anos pela frente. Nós precisamos voltar um pouquinho, olhar um pouco para as tendências, né? Porque as tendências, elas são muito fortes, elas mostram mais ou menos o caminho por onde elas devem ir. E elas são soberanas, né? Independente se eu concordo ou não, se eu discordo, ou se eu estou bem informado ou não com aquela tendência, ela simplesmente me lera, passa por cima e faz acontecer, e eu que tenho que me adaptar a ela, porque ela é mercado, o mercado é soberano, é sempre muito forte do que qualquer fazenda, do que qualquer pecuarista. Por isso que eu preciso começar a pensar a fazenda por longo prazo, né? Eu não posso pensar a fazenda. Tem fazendas que pensam apenas no curto prazo, tem fazendas que pensam só a semana, só um mês ali e pronto. Não tem uma visão de longo prazo. Isso que faz com que, às vezes, comece um projeto e pare, comece uma intensificação e pare. Faz um arrendamento, põe vaca, depois entrega o arrendamento e mata as vacas. Ou então vai lá, bota um confinamento, faz um investimento pesado no confinamento, daqui a um ano abandona a atividade do confinamento. Essa elasticidade de investe e desinveste, como eu falei, é o que faz com que muita empresa perca tempo, porque é difícil. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa, é muito difícil acertar o olho da mosca, é muito difícil você conseguir acertar o ciclo pecuário, é muito difícil. Porque toda vez quando você vê a reação do mercado chegando, quando você começa a se mobilizar para conseguir aproveitar aquela onda, quando você entra nela, geralmente ela já está finalizando, ela já está acabando. Então, você precisa ter as estratégias certas para saber até onde eu posso entrar. O exemplo disso, por exemplo, a roupa do boi está um valor muito baixo comparado aos custos, né? Boa parte das fazendas estão fechando no prejuízo. Então, será que nesse momento não é o momento da gente pensar em reposição? Já que a roupa do boi está tão barata, estamos tendo bezerro ofertando bezerro a 2.200, 2.300, será que eu estou perdendo em valorização no boi gordo? A relação de troca com o bezerro não está interessante? Está super mega interessante nesse momento fazer reposição. Estocar fazendo com reposição, pensando na virada do ciclo daqui a pouco. Porque esse bezerro que eu estou comprando agora, eu vou abater ele daqui 1 ano e meio, 2 anos para frente. Será que até lá já não deu alavancada no preço da arroba? Aqueles estoques de bezerro que eu comprei, pegando essa arroba barata de bezerro agora, na hora que ela der virada daqui 1 ano e meio, 2, será que eu não vou dar uma guinada no meu negócio? É tudo quanto que o pecuarista, o produtor que está aí na fazenda tem que fazer essas ponderações e essas análises. E, principalmente, ter a visão do longo prazo, né? Onde que eu quero chegar daqui 5 anos, pelo menos, que é um curto prazo, em um médio prazo, vamos dizer assim, que eu consigo imaginar. Bom, daqui 5 anos eu quero estar batendo 5.000 boi, daqui 5 anos eu quero ter 3.000 vacas, daqui 5 anos eu quero matar 3.000 boi com 22 arroba, daqui 5 anos eu quero aumentar a minha fazenda pelo menos mais 500 hectares. Esse planejamento de longo prazo a gente precisa ter, depois destrinchar ele nos próximos, o que eu vou fazer em 2023, em 24, em 25, 26, 27, e a partir daí eu começo a caminhar dentro desse tracejado que eu planejei. Não significa que esse plano vai ser imortal, que você tem que seguir exatamente, não. É uma visão de longo prazo, né? Eu posso ir remodelando conforme eu vou sentindo as tendências do mercado de modo geral, né? E depois eu foco no planejamento de 1 ano. Eu quero focar nesse 1 ano, 2023. Quais são as metas que eu tenho para 2023? Quais são as melhorias? Quais são o plano de execução que eu preciso para 2023? Quais são os projetos que eu preciso implementar em 2023 para que a fazenda atinja o objetivo dos próximos 5 anos? Aí você vai focar em 2023. Começou 2023, o teu foco é no mês. O que eu vou fazer nesse mês agora, de janeiro, para cumprir o ano de 2023, para cumprir a meta de 5 anos? Dentro do mês de janeiro, eu vou extrapolar. Janeiro eu preciso reformar pasto, preciso bater herbicida, preciso controlar a cigarrinha, preciso reformar um pasto, preciso dividir esse pasto, preciso botar água nesse setor. E a partir daí, dentro do mês de janeiro, traçando a meta de janeiro de 2023, naquela semana, naquelas 4 semanas de janeiro, você vai estratificar o que vai ser feito para que você realmente cumpra janeiro de 2023. Você cumprindo mês a mês esse plano de ação, você bateu a meta de 2023. 2023 vai estar na mão o tempo todo olhando para esse radar e sabendo qual o caminho que eu estou tomando. E aí, em 5 anos, eu vou atingir ou não o objetivo que eu estou traçando, ou vou remodelando. O que acontece é que, às vezes, o que a gente faz na semana, às vezes não está alinhado com nada com o futuro. Então, o que você está, às vezes, trabalhando ali durante aquela semana, durante aquele mês, durante aquele trimestre, semestre, você estava planejando ir para cá, ó, que era o caminho. E, de repente, você está indo para cá e não está percebendo. Por quê? Porque a rotina da fazenda, o dia a dia da fazenda, ela sempre está contribuindo para te levar para algum canto, seja para o lucro, seja para o prejuízo, seja para a sustentabilidade ou seja para a saída da atividade. Então, isso precisa estar bem alinhado. Então, olha para frente, enxerga o futuro, volta para o presente e alinha as velas. Ó, o caminho é esse, o que nós queremos, essas são as metas que a gente tem para 2023. Então, eu gostaria muito que todo mundo aí que está assistindo
começar a ter essa visão de longo prazo e trazer isso para dentro da realidade da fazenda, e principalmente fazer com que todo mundo que está dentro da fazenda consiga enxergar isso também, né? Para que todos tenham a noção de para onde a gente está levando o barco, né? Qual o caminho que nós estamos levando o ônibus, qual é a viagem que nós vamos fazer nos próximos anos e qual o caminho que nós vamos percorrer até lá. Boa parte das fazendas não sabe onde vão estar em 2023, muito menos em 2024, e vão trabalhando, preocupados só com o preço da roupa, tomando porrada de cá, pancada de lá. Então, deixaria um conselho para vocês, tentem montar um plano simples, não precisa ser um plano robusto, mas montem um plano simples de onde vocês querem chegar e transmita essa informação para a equipe, né? Leva para a equipe essa ideia, ó, pessoal, nós estamos aqui, mas no próximo ano nós queremos chegar aqui, preciso da ajuda de vocês, ó, estamos conseguindo, estamos batendo as metas, pessoal, nós estamos dentro daquilo que nós projetamos, opa, nós estamos desviando porque o mercado mudou um pouco, vamos remodelar as rotas, e isso tem que estar na cabeça do gestor, do capataz, do peão, dos serviços gerais, para que todo mundo esteja contribuindo para levar esse barco o mais longe possível, de forma mais segura. Então, a pergunta é, para onde que nós estamos indo com a nossa pecuária? Não só 2023, mas para esses próximos anos. Difícil, como eu falei, é difícil ter uma bola de cristal que a gente consiga atingir todos os objetivos, entender o que realmente vai acontecer para esse próximo ano e para os próximos 5 anos pela frente. Nós precisamos voltar um pouquinho, olhar um pouco para as tendências, né? Porque as tendências, elas são muito fortes, elas mostram mais ou menos o caminho para onde elas devem ir. E elas são soberanas, né? Independente se eu concordo ou não, se eu discordo, ou se eu estou bem informado ou não com aquela tendência, ela simplesmente me enlera, passa por cima e faz acontecer, e eu que tento me adaptar a ela, porque ela é mercado, o mercado é soberano, é sempre muito forte do que qualquer fazenda, do que qualquer pecuarista. Por isso que eu preciso começar a pensar a fazenda por longo prazo, né? Eu não posso pensar a fazenda. Tem fazendas que pensam apenas no curto prazo, tem fazendas que pensam só a semana, só um mês ali e pronto. Não tem uma visão de longo prazo. Isso que faz com que, às vezes, comece um projeto e pare, comece uma intensificação e pare. Faz um arrendamento, põe vaca, depois entrega o arrendamento e mata as vacas. Ou então vai lá, bota um confinamento, faz um investimento pesado no confinamento, daqui a um ano abandona a atividade do confinamento. Essa elasticidade de investe e desinveste, como eu falei, é o que faz com que muita empresa perca tempo, porque é difícil. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa, é muito difícil acertar o olho da mosca, é muito difícil você conseguir acertar o ciclo pecuário, é muito difícil. Porque toda vez quando você vê a reação do mercado chegando, quando você começa a se mobilizar para conseguir aproveitar aquela onda, quando você entra nela, geralmente ela já está finalizando, ela já está acabando. Então, você precisa ter as estratégias certas para saber até onde eu posso entrar. O exemplo disso, por exemplo, a roupa do boi está um valor muito baixo comparado aos custos, né? Boa parte das fazendas estão fechando no prejuízo. Então, será que nesse momento não é o momento da gente pensar em reposição? Será que a roupa do boi está tão barata? Estamos tendo bezerro, ofertando bezerro a 2.200, 2.300? Será que eu estou perdendo em valorização no boi gordo? A relação de troca com o bezerro não está interessante? Está super mega interessante nesse momento fazer reposição. Estocar fazendo com reposição, pensando na virada do ciclo daqui a pouco. Esse bezerro que eu estou comprando agora, eu vou abater ele daqui 1 ano e meio, 2 anos para frente. Será que até lá já não deu alavancada no preço da arroba? Aqueles estoques de bezerro que eu comprei, pegando essa arroba barata de bezerro agora, na hora que ela der a virada daqui 1 ano e meio, 2, será que eu não vou dar uma guinada no meu negócio? É tudo quanto que o pecuarista, o produtor que está aí na fazenda tem que fazer essas ponderações e essas análises. E, principalmente, ter a visão do longo prazo, né? Onde que eu quero chegar daqui 5 anos, pelo menos? Que é um curto prazo, um médio prazo, vamos dizer assim, que eu consigo imaginar. Bom, daqui 5 anos eu quero estar batendo 5.000 boi, daqui 5 anos eu quero ter 3.000 vacas, daqui 5 anos eu quero matar 3.000 boi com 22 arroba, daqui 5 anos eu quero aumentar a minha fazenda pelo menos mais 500 hectares. Esse planejamento de longo prazo a gente precisa ter, depois destrinchar ele nos próximos, o que eu vou fazer em 2023, em 24, em 25, 26, 27, e a partir daí eu começo a caminhar dentro desse tracejado que eu planejei. Não significa que esse plano vai ser imortal, que você tem que seguir exatamente, não. É uma visão de longo prazo, né? Eu posso ir remodelando conforme eu vou sentindo as tendências do mercado de modo geral, né? E depois eu foco no planejamento de 1 ano. Eu quero focar nesse 1 ano, 2023. Quais são as metas que eu tenho para 2023? Quais são as melhorias? Quais são o plano de execução que eu preciso para 2023? Quais são os projetos que eu preciso implementar em 2023 para que a fazenda atinja o objetivo dos próximos 5 anos? Aí você vai focar em 2023. Começou 2023, o teu foco é no mês. O que eu vou fazer nesse mês agora, de janeiro, para cumprir o ano de 2023, para cumprir a meta de 5 anos? Dentro do mês de janeiro, eu vou extrapolar. Janeiro eu preciso reformar pasto, preciso bater herbicida, preciso controlar cigarrinho, preciso reformar um pasto, preciso dividir esse pasto, preciso botar água nesse setor. E a partir daí, dentro do mês de janeiro, traçando a meta de janeiro de 2023, naquela semana, naquelas 4 semanas de janeiro, você vai estratificar o que vai ser feito
para que você realmente cumpra janeiro de 2023. Você cumprindo mês a mês esse plano de ação, você bateu a meta de 2023. 2023 vai estar na mão o tempo todo olhando para esse radar e sabendo qual o caminho que eu estou tomando. E aí, em 5 anos, eu vou atingir ou não o objetivo que eu estou traçando, ou vou remodelando. O que acontece é que, às vezes, o que a gente faz na semana, às vezes não está alinhado com nada com o futuro. Então, o que você está, às vezes, trabalhando ali durante aquela semana, durante aquele mês, durante aquele trimestre, semestre, você estava planejando ir para cá, ó, que era o caminho. E, de repente, você está indo para cá, não está percebendo. Por quê? Porque a rotina da fazenda, o dia a dia da fazenda, ela sempre está contribuindo para te levar para algum canto, seja para o lucro, seja para o prejuízo, seja para a sustentabilidade ou seja para a saída da atividade. Então, isso precisa estar bem alinhado. Então, olha para frente, enxerga o futuro, volta para o presente e alinha as velas. Ó, o caminho é esse, o que nós queremos, essas são as metas que a gente tem para 2023. Então, eu gostaria muito que todo mundo aí que está assistindo começasse a ter essa visão de longo prazo e trazer isso para dentro da realidade da fazenda e, principalmente, fazer com que todo mundo que está dentro da fazenda consiga enxergar isso também, né? Para que todos tenham a noção de para onde a gente está levando o barco, né? Qual o caminho que nós estamos levando o ônibus, qual é a viagem que nós vamos fazer nos próximos anos e qual o caminho que nós vamos percorrer até lá. Boa parte das fazendas não sabe onde vão estar em 2023, muito menos em 2024, e vão trabalhando, preocupados só com o preço da roupa, tomando porrada de cá, pancada de lá. Então, deixaria um conselho para vocês, tentem montar um plano simples, não precisa ser um plano robusto, mas montem um plano simples de onde vocês querem chegar e transmita essa informação para a equipe, né? Leva para a equipe essa ideia, ó, pessoal, nós estamos aqui, mas no próximo ano nós queremos chegar aqui, preciso da ajuda de vocês, ó, estamos conseguindo, estamos batendo as metas, pessoal, nós estamos dentro daquilo que nós projetamos, opa, nós estamos desviando porque o mercado mudou um pouco, vamos remodelar as rotas, e isso tem que estar na cabeça do gestor, do capataz, do peão, dos serviços gerais, para que todo mundo esteja contribuindo para levar esse barco o mais longe possível, de forma mais segura. Então, a pergunta é, para onde que nós estamos indo com a nossa pecuária? Não só 2023, mas para esses próximos anos. Difícil, como eu falei, é difícil ter uma bola de cristal que a gente consiga atingir todos os objetivos, entender o que realmente vai acontecer por esse próximo ano e para os próximos 5 anos pela frente. Nós precisamos voltar um pouquinho, olhar um pouco para as tendências, né? Porque as tendências, elas são muito fortes, elas mostram mais ou menos o caminho para onde elas devem ir. E elas são soberanas, né? Independente se eu concordo ou não, se eu discordo, ou se eu estou bem informado ou não com aquela tendência, ela simplesmente me enlera, passa por cima e faz acontecer, e eu que tenho que me adaptar a ela, porque ela é mercado, o mercado é soberano, é sempre muito forte do que qualquer fazenda, do que qualquer pecuarista. Por isso que eu preciso começar a pensar a fazenda por longo prazo, né? Eu não posso pensar a fazenda. Tem fazendas que pensam apenas no curto prazo, tem fazendas que pensam só a semana, só um mês ali e pronto. Não tem uma visão de longo prazo. Isso que faz com que, às vezes, comece um projeto e pare, comece uma intensificação e pare. Faz um arrendamento, põe vaca, depois entrega o arrendamento, mata as vacas. Ou então vai lá, bota um confinamento, faz um investimento pesado no confinamento, daqui a um ano abandona a atividade do confinamento. Essa elasticidade de investe e desinveste, como eu falei, é o que faz com que muita empresa perca tempo, porque é difícil. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa, é muito difícil acertar o olho da mosca, é muito difícil você conseguir acertar o ciclo pecuário, é muito difícil. Porque toda vez quando você vê a reação do mercado chegando, quando você começa a se mobilizar para conseguir aproveitar aquela onda, quando você entra nela, geralmente ela já está finalizando, ela já está acabando. Então, você precisa ter as estratégias certas para saber até onde eu posso entrar. O exemplo disso, por exemplo, a roupa do boi está um valor muito baixo comparado aos custos, né? Boa parte das fazendas estão fechando no prejuízo. Então, será que nesse momento não é o momento da gente pensar em reposição? Será que a roupa do boi está tão barata? Estamos tendo bezerro, ofertando bezerro a 2.200, 2.300? Será que eu estou perdendo em valorização no boi gordo? A relação de troca com o bezerro não está interessante? Está super mega interessante nesse momento fazer reposição. Estocar fazendo com reposição, pensando na virada do ciclo daqui a pouco. Esse bezerro que eu estou comprando agora, eu vou abater ele daqui 1 ano e meio, 2 anos para frente. Será que até lá já não deu alavancada no preço da arroba? Aqueles estoques de bezerro que eu comprei, pegando essa arroba barata de bezerro agora, na hora que ela der virada daqui 1 ano e meio, 2, será que eu não vou dar uma guinada no meu negócio? É tudo quanto que o pecuarista, o produtor que está aí na fazenda tem que fazer essas ponderações e essas análises. E, principalmente, ter a visão do longo prazo, né? Onde que eu quero chegar daqui 5 anos, pelo menos? Que é um curto prazo, em um médio prazo, vamos dizer assim, que eu consigo imaginar. Bom, daqui 5 anos eu quero estar batendo 5.000 boi, daqui 5 anos eu quero ter 3.000 vacas, daqui 5 anos eu quero matar 3.000 boi com 22 arroba, daqui 5 anos eu quero aumentar a minha fazenda pelo menos mais 500 hectares. Esse planejamento de longo prazo a gente precisa ter, depois destrinchar ele nos próximos, o que eu vou fazer em 2023, em 24, em 25, 26, 27, e a partir daí eu começo a caminhar dentro desse tracejado que eu planejei.
Não significa que esse plano vai ser imortal e que você tem que seguir exatamente, não. É uma visão de longo prazo, né? Eu posso ir remodelando conforme eu vou sentindo as tendências do mercado de modo geral, né? E depois eu foco no planejamento de um ano. Eu quero focar nesse um ano, 2023. Quais são as metas que eu tenho para 2023? Quais são as melhorias? Quais são o plano de execução que eu preciso para 2023? Quais são os projetos que eu preciso implementar em 2023 para que a fazenda atinja o objetivo dos próximos 5 anos? Aí você vai focar em 2023. Começou 2023, o teu foco é no mês. O que eu vou fazer nesse mês agora, de janeiro, para cumprir o ano de 2023, para cumprir a meta de 5 anos? Dentro do mês de janeiro, eu vou extrapolar. Janeiro eu preciso reformar pasto, preciso bater herbicida, preciso controlar cigarrinho, preciso reformar um pasto, preciso dividir esse pasto, preciso botar água nesse setor. E a partir daí, dentro do mês de janeiro, traçando a meta de janeiro de 2023, naquela semana, naquelas 4 semanas de janeiro, você vai estratificar o que vai ser feito para que você realmente cumpra janeiro de 2023. Você cumprindo mês a mês esse plano de ação, você bateu a meta de 2023. 2023 vai estar na mão o tempo todo olhando para esse radar e sabendo qual o caminho que eu estou tomando. E aí, em 5 anos, eu vou atingir ou não o objetivo que eu estou traçando, ou vou remodelando. O que acontece é que, às vezes, o que a gente faz na semana, às vezes não está alinhado com nada com o futuro. Então, o que você está, às vezes, trabalhando ali durante aquela semana, durante aquele mês, durante aquele trimestre, semestre, você estava planejando ir para cá, ó, que era o caminho. E, de repente, você está indo para cá e não está percebendo. Por quê? Porque a rotina da fazenda, o dia a dia da fazenda, ela sempre está contribuindo para te levar para algum canto, seja para o lucro, seja para o prejuízo, seja para a sustentabilidade ou seja para a saída da atividade. Então, isso precisa estar bem alinhado. Então, olha para frente, enxerga o futuro, volta para o presente e alinha as velas. Ó, o caminho é esse, o que nós queremos, essas são as metas que a gente tem para 2023. Então, eu gostaria muito que todo mundo aí que está assistindo começasse a ter essa visão de longo prazo e trazer isso para dentro da realidade da fazenda e, principalmente, fazer com que todo mundo que está dentro da fazenda consiga enxergar isso também, né? Para que todos tenham a noção de para onde a gente está levando o barco, né? Qual o caminho que nós estamos levando o ônibus, qual é a viagem que nós vamos fazer nos próximos anos e qual o caminho que nós vamos percorrer até lá. Boa parte das fazendas não sabe onde vão estar em 2023, muito menos em 2024, e vão trabalhando, preocupados só com o preço da roupa, tomando porrada de cá, pancada de lá. Então, deixaria um conselho para vocês, tentem montar um plano simples, não precisa ser um plano robusto, mas montem um plano simples de onde vocês querem chegar e transmita essa informação para a equipe, né? Leva para a equipe essa ideia, ó, pessoal, nós estamos aqui, mas no próximo ano nós queremos chegar aqui, preciso da ajuda de vocês, ó, estamos conseguindo, estamos batendo as metas, pessoal, nós estamos dentro daquilo que nós projetamos, opa, nós estamos desviando porque o mercado mudou um pouco, vamos remodelar as rotas, e isso tem que estar na cabeça do gestor, do capataz, do peão, dos serviços gerais, para que todo mundo esteja contribuindo para levar esse barco o mais longe possível, de forma mais segura